Olá, meu irmão e minha irmã, boa noite. A graça e a paz de Jesus. Espero que todos estejam bem, que tenham tido uma semana abençoada, uma semana tranquila. Sabemos que não tem sido dias fáceis, mas temos entendido que o nosso Deus tem nos dado uma direção nesses tempos e eu espero que você esteja compreendendo a voz do Espírito de Deus para a sua vida, nos conduzindo a uma compreensão mais nítida, mais clara daquilo que Ele deseja que a sua igreja seja e faça nesses tempos de pandemia, de distanciamento social, que de fato você possa estar encontrando oportunidades para falar do Evangelho de Jesus e anunciar o seu nome. Estamos então nessa série, nesse mês de junho, fazendo a seguinte questão: a igreja está em quarentena? Estamos destinados a ficarmos nesses dias parados, sem fazer nada, sem nos movermos, sem de alguma forma pararmos ou não contribuirmos com o crescimento e anúncio do Evangelho de Jesus? Essa questão tem nos deixado inquietos e nós vamos tentar durante esse mês encontrar algumas respostas. Na semana passada nós começamos conversando sobre esse tema na perspectiva de um samaritano, entendendo que Deus, Ele pode estar nos chamando para utilizarmos aqueles elementos que são usados no culto, que são usados no templo, nós possamos usá-los do lado de fora, nas feridas daqueles que estão sofrendo. Portanto, iniciamos pensando nessa ideia de que o Senhor tem nos convidado para irmos a campo de verdade. E nós vamos ampliar isso hoje ainda mais. Mas antes de começarmos tratando da nossa mensagem, da nossa reflexão, eu quero fazer menção aqui e trazer os nossos sentimentos, em especial para a família do irmão Messias, irmã do céu, que perdeu a sua mãe em razão da Covid-19. E nós assim temos orado e pedido ao nosso Deus que alivie as dores dos nossos irmãos, que traga consolo à família. Eu quero também aqui lembrar de um grande amigo meu, João Ricardo, perdeu sua mãe também essa semana. Que Deus esteja consolando o coração de toda a família. Não tem sido dias fáceis, as coisas têm de fato nos apresentado esse tempo, essas situações de sofrimento, e nós oramos e pedimos a Deus que traga de fato consolo ao coração das famílias, daqueles que têm perdido seus entes queridos, que Deus os console em nome de Jesus. Ao mesmo tempo, eu quero também aqui registrar, vocês estão vendo atrás de mim, estão algumas cestas básicas que de alguma maneira podem estar representando aqui aquilo que essa igreja tem feito em prol de pessoas que têm passado por dificuldades. Deus deu a esta igreja o privilégio de termos um braço importante que atua nessa área social, que é o Instituto Viva Esperança. E nós, em parcerias com outras instituições, com outros órgãos, com ONGs, nós conseguimos recursos para podermos ajudar pelo menos 200 famílias. Sabemos que isso é muito pouco diante da grande necessidade que nós temos visto e vivenciado, mas é a nossa parte, é a nossa colaboração que nós podemos dar àquelas pessoas que hoje estão passando por dificuldades, especialmente aquelas que estão ligadas ao Instituto Viva Esperança e à nossa igreja, à nossa comunidade. Que Deus assim continue abençoando a vida de todos aqueles voluntários que têm nos ajudado a realizar esse projeto e a fazer com que tudo isso aconteça. Estamos na expectativa de que logo tudo possa voltar a ser como era, mas estamos ainda nesse tempo de isolamento, nesse tempo de prevenção, e pedimos a você que, em nome de Jesus, esteja orando e intercedendo por nós. Muito bem, queridos, mas vamos para aquilo que de fato
talvez seja o mais importante nessa história toda, que é a exposição da palavra de Deus, possamos entender aquilo que o Senhor Deus tem para as nossas vidas, para o nosso coração hoje à noite. Muito bem, eu gostaria de começar essa reflexão, essa mensagem, citando algo que um autor, que eu gosto muito de ler os seus livros, chamado Miroslav Volf. Ele tem um livro chamado Fé Pública, e há uma citação, algo que ele diz no livro, que eu trago como citação, e eu queria que você ficasse atento a isso que ele vai dizer, que serve de alguma forma como introdução àquilo que nós vamos conversar hoje à noite. Ele diz o seguinte: para as comunidades primitivas, serem perseguidas não era nenhuma causa de alarme, mas uma desagradável ocasião de se regozijarem. Estar encurralado num canto escuro, longe da vista do público, não era sinal de fracasso, mas de manter-se em boa companhia. De modo muito semelhante ao de numerosos seguidores de Cristo perseguidos no mundo hoje, as igrejas primitivas, no que parece, tiveram de enfrentar sua precária marginalidade com confiança e espírito criativo. Nós, que fazemos parte, pelo menos no caso do Brasil, nós absorvemos muito da cultura ocidental, e ele faz essa referência, dizendo: nós ocidentais, em contraste com isso, estamos alarmados com a diminuição da nossa influência. Em meio a uma oposição feroz, os cristãos primitivos celebraram e incorporaram um estilo de vida que eles experimentaram como uma dádiva de Deus e modelada na pessoa de Jesus, um parâmetro da verdadeira humanidade. Em contraste com isso, vivendo em liberdade e na prosperidade econômica, muitas igrejas do Ocidente, principalmente nos Estados Unidos, lamentam a perda de influência e tramam formas de conquistá-las mediante a conquista do poder político. Isso não é muito diferente da realidade do nosso país. Em uma circunstância, em um retrato histórico que temos vivenciado, talvez o que mais tem nos deixado assustados é que me parece que as nossas igrejas, elas têm vivido uma busca muito grande por protagonismo, de ser vista, de ser reconhecida. A perda de influência, da capacidade de se mostrarem como igrejas que existem, que têm influência, que agrega pessoas, e na ânsia de fazer com que tudo isso se torne uma realidade, a igreja, em alguns dos seus segmentos, tem se vendido e se prostituído a uma realidade da qual ela sempre, ao longo de toda a história da sua existência, toda vez em que ela se vende, toda vez que ela se coloca à disposição dos poderes políticos, infelizmente, ela perde a sua relevância e a sua capacidade. Então, naquilo em que ela busca, que é relevância, na verdade, nessa ânsia de ser reconhecida e nesses acordos que ela vai fazendo, na verdade, se ela é uma comunidade missional que proclama o Evangelho, infelizmente, nessa maneira de viver e nessa maneira de ser, ela perde a sua capacidade de influenciar, pelo menos influenciar os de fora. Portanto, algumas questões surgem à luz dessa citação que nós acabamos de ver. Então, como interpretar a nossa identidade? Por que temos tanto medo de perseguição? Por que temos tanto pavor à ideia de que a igreja possa ter cerceado, possa ter sido impedida
de realizar os seus cultos e as suas celebrações, o seu direito de fazer culto. Por que isso tudo nos assusta? Por que tudo isso nos deixa angustiados? Por que tudo isso nos deixa aflitos, ansiosos, com a ideia de que vamos perder o direito de fazermos aquilo que nós tanto gostamos, ir ao templo? Portanto, à luz da expansão da igreja retratada por Lucas em Atos, eu gostaria de lhe convidar a refletir comigo sobre a identidade forjada na crise. Esse é o tema de hoje. Como podemos encontrar identidade em meio à crise? E como essa identidade ela é construída em meio às crises que nós vamos encontrando e que vão surgindo ao longo do caminho. Para isso eu quero lhe convidar a lermos o texto de Atos, capítulo 11, a partir do verso 19, e aí nós vamos ter uma compreensão mais ampla daquilo que nós queremos conversar hoje à noite. Portanto, o texto, a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: quero convidar você a fazer essa leitura em casa, faça isso com sua família, mas abra a Bíblia e acompanhe comigo a leitura das Escrituras, que diz o seguinte: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre, os animou, e permaneceram fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e de Saulo. A crise devia nos dispersar. Eu vou repetir isso. A crise devia nos dispersar. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegam até a Fenícia, chegam a Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus, e diz que a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Eu tenho um primeiro ponto a tratar nesse texto.
Para alguns, a crise pode ser a oportunidade para nos fecharmos em nossos mundinhos. Para algumas pessoas, a crise, ela é uma oportunidade para alimentarmos uma ideia de passado. Vejam, eu tenho acompanhado nesses dias alguns pastores, homens de Deus, que têm nos estimulado a fazermos essa leitura da realidade que estamos vivendo. Para alguns amigos, para alguns colegas, tanto pastores e para alguns irmãos, parece que todo esse momento que nós estamos vivendo, ele é como se fosse algo que nos impedisse de mantermos as mesmas estruturas e a mesma forma de se pensar. Eu quero que você fique muito, mas muito atento à ideia de que o que vivemos até 2, 3 meses atrás, já pode em algum momento, em algumas circunstâncias, de alguma maneira, já pode ser chamado de antigo. E há pessoas que parece que gostam de viver baseado nesse antigo, nessa velha estrutura, nesse velho jeito de ser. Parece que nós nos adaptamos e adaptamos a nossa mente a só reproduzir o passado, o antigo. Há uma dificuldade de podermos enxergar uma oportunidade de ver algo novo surgindo. É por isso que alguns irmãos judeus, na dispersão, no momento em que a igreja é jogada para fora daquele ambiente em razão da morte de Estevão, uma vez que a igreja é espalhada, até mesmo saindo do ambiente religioso da época, mesmo saindo do recôndito, do lugar seguro que seria Jerusalém, que deixa de ser tão seguro assim, mesmo indo para outras nações, ainda assim, eles se negam a anunciar esse evangelho a quem não seja judeu. Porque é fácil, talvez, falar com quem nos entende mais ou menos. Talvez é mais cômodo ficarmos na expectativa de respostas positivas daqueles que mais ou menos entendem aquilo que a gente está falando. Então eles decidiram falar apenas para os judeus, porque a gente que se acostumou a viver no seu mundo fechado, só vive para a sua gente, só prega para a sua gente, só fala para a sua gente, só olha para a sua gente, só vê a sua gente. Para outros, a crise é a oportunidade de expandir. Se para uns a crise é a oportunidade de se fechar, é a oportunidade de juntar mais, para outros é a oportunidade de expandir. Você, meu irmão, e minha irmã que faz parte dessa igreja, você que é membro dessa igreja, ou até mesmo você que não é membro, mas que está nos ouvindo, ou você que tem nos visitado, eu quero que você preste muito atenção nisso. Você precisa olhar para tudo isso como uma oportunidade de vivermos a expansão e de experimentarmos a expansão do Evangelho de Jesus. Ao invés de você ficar nostálgico, com saudades, você precisa se perguntar: onde Deus está querendo me levar? Nesses dias, nós temos visto pessoas perdendo familiares, nós temos notícias de pessoas aflitas. Semana passada eu disse, no dia
em que uma pessoa que você conhece perder um parente, perder alguém, você vai acordar no outro dia preocupado em ligar para essa pessoa e perguntar como ela está? Mas parece que a única coisa que nos preocupa é as nossas próprias vontades e desejos. Na crise em que a igreja é dispersa, alguns viram a oportunidade de falar só para judeus, mas outros disseram, nós podemos pregar para os gentios, nós podemos falar para aquela gente que não faz parte do nosso grupo, para aquela gente que não faz parte do nosso gueto, para aquela gente que não faz parte da nossa roda de conversa. Então eu quero lhe dizer, meu irmão e minha irmã, que é a oportunidade de você olhar para fora e perceber que existe um mundo lá do outro lado, clamando, pedindo pela paz do Evangelho de Jesus. E você que o conhece, e você que sabe quem Ele é, você que experimentou a graça, a misericórdia, a bondade e a generosidade do nosso Deus, Ele, Deus, quer fazer de você um instrumento para consolar, para levar paz, para levar ânimo para a vida de outras pessoas. Essa é uma oportunidade de vermos a ação do Espírito de Deus na nossa vida, como Ele agiu na igreja primitiva, mesmo diante do caos e das dificuldades. Agora, tudo isso nos constata algo importante. O verso 21 diz, a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. A mão do Senhor sempre estará com os que se lançam na ação da sua obra. A mão do Senhor sempre estará com os que se lançam na ação da sua obra. Você não precisa se preocupar se nesse tempo de pandemia as pessoas vão se converter ou não ao Senhor. O que você precisa é focar sua mente na obra. E mesmo não estando reunidos aqui neste lugar, e mesmo não estando em ajuntamento, em santo ajuntamento, como dizia o meu pastor discipulador, mesmo não estando nesse momento de ajuntamento santo, ainda assim há uma responsabilidade sobre a sua vida e sobre a minha vida. O crescimento é o Senhor quem proporciona. Essa semana, acho que foi a Raíssa, eu estava conversando e ela contou um testemunho de uma colega que encontrou uma outra, já fazia um tempo, se eu não me engano era isso, e que de repente, essa amiga, ela convida para participar de um grupo pequeno virtual, esses grupos online pequenos que estão acontecendo online. A moça participa de um, depois participa de outro, e nesse outro encontro ela toma uma decisão por Jesus. E às vezes eu fico me perguntando, quantas pessoas você convidou para participar da sua reunião online, do seu encontro online? Quantas pessoas você convidou para participar do seu PG online? Quantas pessoas? São oportunidades. Você não tem que se preocupar se as pessoas elas vão aceitar o seu convite ou não. A única coisa que você tem que se preocupar é, eu preciso fazer alguma coisa. Não fique esperando voltar os cultos presenciais. Não fique esperando o dia em que vamos abrir as portas para você voltar a ser crente novamente. Ou você vive essa realidade hoje, ou tudo o que você tem vivido, que eu possa ter vivido, não passa de uma grande ilusão e de uma grande invenção, ou de repente simplesmente uma reprodução
hereditária da minha fé, ou da minha experiência de culto religiosa. O chamado de Deus é para que possamos ser como aqueles que, olhando para os gregos, disse: precisamos anunciar o nosso Senhor para eles. Mas ora, nós não só devemos aprender que a crise deve gerar a oportunidade da identidade. Portanto, em meio à crise, eu começo a descobrir quem de fato eu sou. Eu sou embaixador de Jesus, do seu reino. Eu sou cooperador da sua obra. Eu sou aquele chamado para falar as boas notícias, proclamar as boas notícias do reino de Deus. Essa é a nossa identidade, e isso acontece em meio a qualquer situação. Seja no meio de uma pandemia, seja no meio de dias tranquilos e confortáveis, não importa. Todo tempo é tempo em que Deus me chama e que Deus lhe chama para anunciar o seu nome. Ora, notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. E o verso 23 diz: este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Olha que coisa interessante, vimos isso no versículo anterior, nas passagens anteriores, e mais uma vez nós temos aqui a ideia de que o Senhor continua a acrescentar. Barnabé, há um comentarista bíblico que diz o seguinte: Lucas expressa sua admiração pelas características espirituais de Barnabé. Ele o chama de um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Quem era Barnabé? Um homem que amava pessoas. Um homem cheio do Espírito. Há uma canção, não sei se vocês lembram, que diz: era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Ora, é isso, é dessas pessoas que nós estamos precisando hoje, são desses santos que nós estamos precisando hoje, é dessa gente cheia de fé, cheia do Espírito Santo, cheia de bondade, cheia de temor, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas comprometidas com Jesus, não com a religião, não com a sua denominação, não com a ascensão da sua denominação, não com aquilo que ela possa ser, não com a visão que as pessoas possam ter dela. Ser de Jesus, ser discípulo de Jesus, é ser convidado a ser uma pessoa que experimenta essa fé, esse poder que vem de Deus. Barnabé, portanto, é esse homem. Ora, meu querido irmão, o que a Bíblia nos recomenda, o que Deus nos ensina aqui é: faça o trabalho que tem que ser feito e aguarde que Deus acrescenta as pessoas. Nesses dias, temos sido chamados para fazer a obra do Senhor, para nos colocarmos nas brechas, para sermos a referência que o mundo precisa de paz e de esperança. É por isso que nós temos conclamado a igreja, a independente de onde ela esteja, mas que ela esteja no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é: façam a missão, cumpram o papel de comunidade que proclama. Esses dias
Eu tenho ouvido e vi alguns irmãos teólogos dissertando ou fazendo entrevistas, falando a respeito de que se a ceia deve ser feita virtualmente ou não, né? De que batismo, uma igreja realizou batismo virtualmente, deve ser feito ou não, porque todas essas recomendações, elas devem ser vividas no convívio da comunidade da igreja, e no dia que não tiver isso, e no dia que não tiver, no dia que não puder se reunir, no dia que não puder ter o culto, nós celebramos a ceia do Senhor em casa sim, com os nossos familiares, é o nosso corpo. Nós não precisamos fazer isso virtualmente no sentido de fazer de conta, não, acontece. Faça o trabalho que tem que ser feito e aguarde que Deus acrescenta às pessoas. Confie de que você é um instrumento de Deus e que Ele pode usar poderosamente a sua vida na sua obra. Em nome de quem lhe identificam? Quando as pessoas falam de você, quando as pessoas falam da igreja, de quem eles falam? Com quem eles a identificam? A partir do verso 25 diz que então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Barnabé e Saulo estão empenhados na pregação do Evangelho. E aí, se você vem lendo desde o capítulo 7, da morte de Estevão, o consentimento do apóstolo Paulo à perseguição da igreja, quando ele consente, por exemplo, com a morte do próprio Estevão, a sua conversão, a maneira como Deus o faz prostrar-se diante do próprio Senhor Jesus, uma frase muito interessante de Jesus, dizendo: Paulo, Paulo, por que me persegues? Isso dá uma mensagem. Por que é que Jesus diz que Paulo perseguia? Jesus já tinha ressuscitado, já era o Deus Todo-Poderoso, sentado à destra do Pai. Jesus já tinha assumido a sua forma de governo, de autoridade, de Senhor. Ressuscitado, venceu a morte. Mas ele olha para Paulo e diz: Paulo, por que me persegues? Parece que Jesus, ele sente o que a gente sente, não é? Ele fala a nossa língua. Paulo persegue, Paulo cai diante do Senhor, Paulo tem sua visão turvada, Paulo é levado para um lugar, Deus chama Barnabé e diz: vai até Saulo, e ali ele tenta discipular Saulo. Depois Saulo passa um tempo sumido, desaparecido, até que quando Barnabé chega em Antioquia, ele diz: Tarso é daqui a um pulo, eu vou lá pegar Paulo, vou trazer Paulo para que possamos evangelizar, falar do Senhor. E diz que Paulo vai e se junta a Barnabé e Paulo e prega o evangelho do Senhor naquele lugar. Queridos irmãos, essa é uma vocação da qual nós não podemos negar nunca. É o nosso papel numa missão que não nos pertence, mas que pertence ao Senhor, mas que nós fomos convidados para fazer parte dela. Outra coisa interessante, a identidade da igreja começa a ser forjada.
eles poderiam ter sido chamados de os nazarenos. Na verdade, o nome que eles recebiam era os do caminho. Era alguma coisa que envolvesse o judeu ou talvez o judeu grego. Mas quando eles recebem o nome de cristãos, alguns historiadores eles vão dizer que o nome cristão, quando é dado como nome aos do caminho, ou aqueles do caminho, esse nome ele é dado de forma pejorativa. A ideia é que eles são os seguidores do Cristo. Lembre-se, o Cristo dava a conotação do Messias, do Salvador. Então é isso. Cristãos. Quem é essa gente? É um bando de maluco que segue um tal de Jesus que o Império Romano matou lá em Jerusalém, e agora eles andam dizendo por aí que ele ressuscitou dos mortos e que ele vive, e que eles chamam ele até de Senhor, de Curios, de César. O Evangelho de Jesus, as boas notícias de Jesus, mesmo que sejam boas notícias, mas é um negócio arriscado. É um negócio que nos compromete. Porque o Evangelho é a caminhada para a cruz. É a identidade com Jesus. Portanto, o nome que nos identifica só pode estar ligado ao nome de Cristo. Seu nome não pode estar ligado à sua denominação. A sua igreja, por mais que ela esteja em uma denominação, ela não pode ser identificada como sendo da denominação. Os nossos nomes não podem estar ligados a um partido político. Os nossos nomes, enquanto comunidade, não pode estar ligada a uma personalidade, não pode estar ligada ao pastor da igreja, não pode estar ligada a ninguém, mas que não seja Jesus de Nazaré. Nós precisamos ser chamados pelo nome de Jesus. Eu me lembro de uma frase antiga que é atribuída a Caio Fábio em uma daquelas épicas pregações dele, da década de 90, em que ele dizia: tem muita gente que carrega Jesus no peito, mas tem pouca gente com peito para carregar Jesus. Então a gente vê muita gente por aí, com slogan para cá, slogan para lá, mas a vocação da fé, ou a construção, vamos dizer isso, então, aonde a fé é forjada é em meio à dispersão, à perseguição, a sangue. Anos depois desse tempo que nós estamos tratando aqui, César, o imperador romano, coloca os cristãos como comida para leões nas arenas romanas. Aqui é só o início. Você lembra do que o autor que nós falamos no início, ele fala? Uma espécie de agradável perturbação. Qual é o nome que lhe identifica? Finalmente, crises demandam ações ou ação altruísta. Crises, dispersões, perseguições demandam ação altruísta. Exigem de nós empatia, olhar para o outro como se fosse eu que estivesse no lugar dele. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia.
Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio? Os discípulos, cada um, e esse verso 29, ele é a cara da identidade da igreja, do poder do Espírito de Deus quando entra nas pessoas. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e de Paulo. A lógica do caminho inverso. O evangelho chega, mas em seguida ele retorna por meio de ações. É aquilo que o Miroslav Volf fala, a ascensão e o retorno. O mesmo caminho que me conduz à experiência mística da salvação, essa experiência do encontro com Jesus, com o Nazareno, todos aqueles aspectos redentivos que estão dentro das cartas do apóstolo Paulo, toda essa experiência de um conhecimento pleno, de um coração aberto, de um coração justificado, esse mesmo caminho que nos conduz a chegarmos a esse lugar de redenção, é o mesmo caminho que nos conduz ao retorno. Então ele nos ajuda a pensar a importância de uma fé que se caracteriza por uma mão dupla. A minha experiência de fé, ela precisa ter os aspectos dessa ascensão, mas precisa ter o retorno, porque senão a ascensão fica defeituosa, porque ela se transforma numa religiosidade. Ao invés de transformarmos a ascensão numa oportunidade, transformamos ela numa idolatria. Os irmãos de Antioquia compreenderam que ajudar os irmãos de Jerusalém ou da Judéia tinha a ver com suas próprias identidades. Diante da profecia de Ágabo, sabendo do que estava acontecendo na Judéia, esses irmãos se levantam e ajudam. Veja, um fator importante: não tem apóstolos aqui, com exceção de Paulo, mas quem se movimenta são os discípulos, são aqueles que são convertidos em Antioquia, em Chipre, nas cidades em que o evangelho foi alcançando. Essas pessoas, elas, sabendo do que estava acontecendo na Judéia, elas se mobilizam, pegam recursos e enviam. E olhe que Barnabé é enviado pela igreja de Jerusalém até a cidade de Antioquia, porque havia aquela desconfiança. O reino de Deus chegou para os judeus, por que está ultrapassando as barreiras de Jerusalém? Por que está indo para além de Israel? A gente precisa confirmar isso, precisamos saber se essa gente realmente é de Jesus, pertence ao Senhor, ou se essa turma toda aí está se aproveitando, como se você pegar textos anteriores, foi o caso de um cidadão que de repente viu a oportunidade de ganhar alguma coisa com o reino, com o Espírito Santo. Quando ele vê o Espírito descendo sobre Paulo, ele tenta comprar algo que não é possível comprar. Nós precisamos encontrar essa identidade. A igreja não é aquilo que ela faz aqui dentro. Aquilo que ela faz aqui dentro é uma extensão daquilo que ela vive lá fora. Nós invertemos as coisas.
Aqui é um lugar simbólico que envolve aspectos que nos levam a buscar a Deus nesse momento diferente, mas a vida cristã vivida é vivida lá fora. De casa em casa, de porta em porta, de trabalho em trabalho, de rua em rua, de cidade em cidade. Portanto, concluindo nossa palavra, após tudo isso, a pergunta então é: qual é a sua noção de identidade de igreja? Quando você diz que é cristão, que pertence a uma igreja, que pertence a uma determinada religião, e quando você associa isso à fé cristã, o que é que está por trás disso? O que é que identifica o fato de você dizer que é cristão? São palavras? São proposições? São conceitos? Lembra-se, semana passada, o perito da lei, ele era muito bom em conceitos, mas ele não conseguia vincular fé ou conhecimento à experiência da fé. A experiência é vivida no dia a dia, na realidade, na objetividade da vida, da existência. Não conseguia, só conseguia ver letra, só conseguia ver interpretação. Nós precisamos ver a interpretação, e essa interpretação precisa nos levar a algo que seja prático. Aquilo que Micheline leu aqui no texto, na época, no momento do louvor, quando ela fala lá de Efésios. Efésios fala que nós fomos salvos pela graça mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que você não se glorie. Mas lá no verso 10, ele diz que você foi feito como criatura dele, como poesia dele, criação dele, mas você foi criado para as boas obras. Você foi salvo para você ser um agente que trabalha pelo reino e para o reino. Não transforme o seu conhecimento em um monte de letra estéril que não produz nada, que não leva ninguém a nada, que só faz com que pessoas fiquem inchadas de conhecimento. Ainda é possível associar a nossa essência com a forma? Será que depois desses 2 últimos domingos, você ainda associa essência com forma? Culto é forma. Isso que nós estamos fazendo aqui é forma. Tem gente que acha que isso aqui não é válido. Só é válido se a gente estiver ali no púlpito, ali atrás, pregando, indo para um lado e para o outro. Para eles isso aqui não é válido. Mas isso é forma. A essência é a palavra. O resto é forma. Creio que nós demos um avanço, demos passos importantes hoje à noite para entendermos e para o entendimento da nossa fé em Jesus e nossa identidade com a igreja. Pelos olhos da fé, busque se ver nesta igreja engajada, nesta igreja que proclama e faz ao mesmo tempo. Talvez nossa igreja local esteja sendo impedida de se reunir, mas isso será por um momento. A questão que fica é: o que aprendemos com tudo isso? Em 3, 4, talvez 5 meses de isolamento e impedimento presencial, o que você andou fazendo enquanto igreja? O que nós andamos fazendo como igreja? O que temos feito? Quero convidar você para orarmos e assim refletirmos nesses últimos momentos a respeito de toda essa experiência que nós temos vivido à luz daquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado.
Vamos orar. Senhor, reconhecemos que não tem sido muito fácil. Reconhecemos que tem nos trazido aflição, dores, angústia. Temos visto e ouvido pessoas testemunhando de que não suportam mais estarem isoladas nas suas casas. As pessoas estão ficando enlouquecidas, depressivas, angustiadas, porque não conseguem sair de casa, porque estão com medo, porque estão se protegendo. Então, diante de tudo isso, nos bate uma sensação de que nós não servirmos para nada, de que não temos utilidade nenhuma. Parece que a nossa fé e a nossa esperança, parece que a nossa vida cristã se resume a irmos ao templo, ao prédio, para ali naquele lugar, falarmos de Jesus e cantarmos, ouvirmos uma palavra, abraçarmos os nossos irmãos e falarmos com eles. Parece que nós estamos condicionados a vivermos dessa forma. Mas não é isso. Sabemos que não é só isso. Portanto, eu peço ao Senhor que em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor faça com que esses meus irmãos que estão vivendo essa angústia, essa dor, esse desespero, eles encontrem na Tua palavra, eles encontrem a razão pela qual nós existimos como igreja. Então te pedimos isso, que como a igreja primitiva foi uma comunidade ousada, que não se conformou ao fato de serem perseguidos, de serem dispersos, a despeito de tudo isso, essa igreja se pôs na brecha e começou a proclamar o Evangelho, e a Tua palavra diz que a igreja foi crescendo, porque o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos, o Senhor ia acrescentando mais gente, e a história vai nos contando que esse cristianismo cresceu de uma forma tão grande que nenhum império conseguiu dar conta dele. Então, Senhor, que a Tua igreja sinta-se igreja, mesmo quando ela não tem as portas dos templos abertos, que elas se sintam comunidades fervorosas, usadas pelo Espírito de Deus, com ousadia e poder, proclamando a Jesus em todos os lugares. Senhor amado, queima o coração do Teu povo para que anuncie o Senhor, ao invés de estarmos o tempo todo falando da Covid, possamos falar daquele que é a cura, daquele que restaura e que limpa o nosso coração de todo vírus pecaminoso. Então, Senhor, nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma semana abençoada para você, cheia da graça do Senhor. E a pergunta então é, afinal de contas, a igreja está ou não está em quarentena? Deus lhe enche da sua misericórdia. Uma boa semana.